Questão da específica da UES, uma questão sobre elementos químicos. Sobre o elemento químico hidrogênio, assinale a alternativa falsa. A UES quer que a gente analise com calma cada um dos itens e marquemos o item falso. Vamos fazer isso agora. Item A. O hidrogênio é o mais leve de todos os elementos químicos. Lembrando que a gente está atrás do item falso. Esse item A é verdadeiro. O hidrogênio tem número atômico 1. O número atômico do hidrogênio é 1. Inclusive, a gente aproveita aqui para dizer que o hidrogênio ele tem 3 isótopos naturais. Que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Existe o hidrogênio de número de massa 1, o hidrogênio de número de massa 2 e o hidrogênio de número de massa 3. Inclusive, são os únicos isótopos que têm nome próprio. O hidrogênio de número de massa 1 é chamado de prótio. O hidrogênio de número de massa 2 é o deutério. E o hidrogênio de número de massa 3 é o trítio. Também chamado de trício, ou às vezes até tritério. Trítio. Beleza. O prótio, ele tem número atômico 1, número de nêutrons 0 e número de massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, 1. Ok? Aqui é o número de prótons, aqui é o número de massa. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. 1 mais 0 dá 1. O deutério tem número atômico 1, tem número de massa, tem número de nêutron 1, porque o número de massa dele é 2. Então, o Z mais N dá 2. Então, o prótio só tem um próton, não tem nenhum nêutron. Por isso que o número de massa dele é 1. Já o deutério tem um próton e um nêutron, por isso que o número de massa dele é 2. O que identifica um elemento químico é o número de prótons, por isso que todo mundo aqui é hidrogênio. Apesar desse aqui não tem nenhum nêutron, esse tem 1 e esse aqui vai ter 2. Ele tem um próton, ele tem 2 nêutrons, porque o número de massa é 3. A é igual a Z mais N. Então, ele tem número de massa 3. Isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, né? Igual número de prótons, diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferente número de massa. Os isótopos têm mesmo número de prótons, diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Então, o hidrogênio é o elemento químico mais leve, sim, principalmente porque o prótio, ele é o mais abundante na natureza, ok? O menos abundante, com apenas traços de trítio, é o hidrogênio de número de massa 3, que inclusive é radioativo. Item A, verdadeiro. Item B. Foi o primeiro elemento a ser formado após o fenômeno do Big Bang. Correto. Na explosão do Big Bang, os elementos químicos começaram a ser produzidos. E o primeiro elemento químico a ser produzido é o hidrogênio, depois o hélio. Tanto é que nas estrelas, como por exemplo o Sol aqui do nosso sistema solar, o que é que tem lá? Hidrogênio e hélio. O hidrogênio sofrendo fusão nuclear, produzindo hélio, produzindo principalmente o hélio como outros elementos químicos, porque fusão é a junção de hidrogênio produzindo hélio. Pode haver também produção de trítio, que é um elemento químico de número de massa maior, ok? Então, o primeiro elemento a ser produzido no Big Bang foi o elemento de menor número atômico, que é exatamente o hidrogênio. Verdadeiro. Estamos atrás do item C. Do item falso. Item C. Pode ser obtido através de uma reação de metal com ácido concentrado. O gás hidrogênio, para produzir gás hidrogênio, você coloca para reagir um metal com um ácido. Por exemplo, ácido clorídrico concentrado. O zinco, ele toma o lugar do hidrogênio, aí vai formar um sal de zinco. Como o zinco é 2+, e o cloreto é 1-, o sal de zinco é ZnCl2, não ZnCl. Vai produzir ZnCl2 e libera gás hidrogênio. Então, é uma maneira fácil de você produzir gás hidrogênio. Basta pegar um metal e colocar para reagir com ácido. O zinco reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco e libera gás hidrogênio. Para a gente balancear,
2 cloros, 2 cloros, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, o item C também é verdadeiro. Ainda não encontramos o item falso. Item D de dado. Todos os seus átomos possuem prótons, nêutrons e elétrons. Falso. Todos eles têm um elétron, porque um átomo é uma espécie neutra. Se tem um próton, tem um elétron. Todos eles têm prótons, mas nem todos eles têm nêutron. Esse aqui não tem nenhum nêutron. Então, por isso que o item D é o item falso, é o item que a gente marca, ok? Tem uma questão sobre elementos químicos, mais particularmente sobre o elemento químico hidrogênio, D de dado.